O que você sabe de verdade? Pergunta difícil. O que eu sei de verdade é que a consistência leva a gente muito mais longe do que a intensidade. Eu acredito que quando uma pessoa repete pequenas coisinhas regularmente, quando eu falo regularmente, quer dizer todo mês, todo dia, mas com alguma regularidade, ela repete aquela coisa, à medida que ela repete, vai ficando mais fácil. Voltamos mais um episódio do Que Eu Sei de Verdade. E hoje a gente vai conversar sobre consumo, identidade e dinheiro. Eu sempre falo que dinheiro nunca é só sobre dinheiro, né, gente? É sobre medo, pertencimento, autoestima, status, recompensa, construção de identidade e até ansiedade. E talvez uma das coisas mais interessantes da nossa geração seja perceber como o consumo virou uma forma de comunicação. E sem julgamento, porque eu também adoro aqui minhas boas comprinhas, mas a gente vai ter uma conversa adulta sobre isso com uma pessoa muito especial. No episódio de hoje, eu converso com uma mulher que conseguiu transformar finanças em uma conversa super humana, que eu sou fã há muito tempo. Uma conversa real, muito mais comportamental, que é a área de especialização dela, finanças comportamentais. Porque no final do dia, a forma como a gente gasta, investe, cuida do dinheiro ou não cuida, também conta uma história sobre quem a gente é ou sobre quem a gente está tentando ser. Hoje, o Que Eu Sei de Verdade recebe a Oxente Lai. Alguém não te chama de Oxente Lai? Já virou um codinome. Já virou um mesmo, codinome, né? Já virou um codinome. A Lai é criadora de conteúdo, comunicadora, uma das vozes mais interessantes quando o assunto é comportamento financeiro, padrão de consumo e relação emocional com o dinheiro. Eu super recomendo que vocês acompanhem o conteúdo dela. Eu já sou fã há muitos anos. A Lai fala sobre dinheiro de um jeito que foge completamente do óbvio, tá, gente? Sem fórmula pronta, sem esse tom professoral que nós do mercado financeiro muitas vezes adotamos, assumo aqui a meia culpa. Autocrítica. E com uma leitura muito inteligente sobre comportamento, desejo, lifestyle e pressão social. Lai, bem-vinda! Obrigada! Tô muito feliz de estar aqui. Eu que tô honra. muito feliz Passei de dias receber. escolhendo a roupa porque, né, eu preciso me comunicar com as coisas que eu consumo, preciso isso transmitir uma aí. mensagem. É isso Então eu pensei aí. que, poxa, eu vou num podcast tão importante, falar de um assunto tão importante com uma pessoa maravilhosa, deslumbrante como você. Muito obrigada. Você Muito lembra? obrigada. Você sabe que você me mandou uma mensagem linda quando eu virei CEO da VLG? Eu não sei se você vai lembrar, mas você mandou uma das mensagens mais legais que eu recebi. Obrigada. A gente é meio fã uma da outra aqui, né, gente? Vai ser conversa de comadre aqui. Olá, me conta aqui. Como é que você foi parar nesse negócio de ajudar as pessoas a cuidarem do dinheiro? Foi muito por acaso que eu acabei dentro do mercado financeiro, trabalhando com finanças pessoais, trabalhando com investimentos, enfim. Tudo tem uma raiz em um trauma pessoal em que a minha família passou por uma situação de endividamento profundo por conta de uma doença. E isso fez com que a gente precisasse até de ajuda dos familiares, dos amigos, para pagar as contas, para se reestruturar. Eu vim para Brasília, saí da minha cidade lá no interior da Bahia para aventurar a vida, para tentar buscar uma outra perspectiva para minha família e fui me virando desde cedo, pensando assim, eu preciso dominar esse assunto, eu preciso entender, principalmente como fazer dinheiro, porque eu me tornei a provedora naquele momento. E nisso eu fui trabalhando com tudo que você imaginar na sua vida, eu já trabalhei. E no meio do caminho aconteceu Matheus Portela. Beijo, Portela! Beijo, querido! No meio do caminho apareceu Matheus Portela, que estava abrindo uma empresa de consultoria de investimentos independente. E no intuito de me ajudar, ele me chamou para que eu fizesse o processo seletivo, fizesse o curso de formação de planejadores financeiros para participar dessa empresa que ele estava abrindo. E quando eu comecei a estudar de maneira mais formal como funcionava todo esse universo do mercado financeiro, como que a gente poderia usar as ferramentas de maneira estratégica para mudar vidas mesmo, com uma condução humana, sabe, sem conflito de interesse, aquela coisa. Eu falei, cara, isso daqui pode não só mudar a minha vida, mas eu posso multiplicar o que eu tô aprendendo e fazer com que outras pessoas mudem de vida também. E aí eu acabei sendo contratada, deu tudo certo. e desde então eu trabalho com finanças. É estranho até porque já faz 10 anos que isso tudo aconteceu, o tempo voa.
E foi assim, foi muito por acaso, sabe? As coisas da vida, a minha história acabou me levando para esse caminho e eu me apaixonei perdidamente pelas finanças pessoais e, em especial, pela economia comportamental, porque eu acho que sem os insights comportamentais, sem esse embasamento das ciências comportamentais, é muito difícil a gente ter bons resultados financeiros, porque dinheiro é comportamento no final das contas. Anotem isso, já é o primeiro corte. Agora, antes da gente voltar para a pauta, uma fofoca. Portela é sócio da VLG, gente, para dar o contexto, né? Porque a gente falou aqui como se vocês estivessem já, né? Ele é diretor aqui de gestão da nossa asset. A fofoca paralela é: passastes primeiro no processo seletivo da empresa dele ou virastes cunhada primeiro? Não muda a nossa vida em nada. É só pra saber. Eu era cunhada dele já, né? Já namorava o Paulinho há muitos anos, inclusive. E aí, foi assim que a gente se conheceu, foi aí que ele me chamou para fazer parte da empresa e tudo, e fazer esse curso. Então, veio primeiro a relação pessoal. Mas uma curiosidade é que antes disso, agora é fofoca mesmo, antes disso, a gente nem trocava muita ideia, assim, até ia na casa dele, dos pais deles e tudo, almoçar, mas eu não trocava tanta ideia com ele, ele era um cara muito tímido. Olha aí, ele desabrochou depois. Olha como você fez bem pra ele, tá né? Vendo? Não, acho que empreender, acho que, né? Faz com que a pessoa mude, aflore, mostre seu potencial, e a gente virou amigo depois dessa trajetória. A gente não era tão próximo antes. Já vou mandar um beijo pro Paulinho também, né, que tá aqui, vai ouvir, né, Paulinho? Ouvir e ver o programa inteiro. Beijo, mas voltando pra pauta, assim, acho que uma das coisas que a gente tem em comum e que fez a gente, pelo menos eu me conectar assim, com a sua história profissional, eu sou formada em letras português e estou há 20 anos no mercado financeiro. Você tem 10 anos no mercado financeiro. Conta essa história de sair da área de saúde e vir para o universo financeiro. Tem isso, né? Nem falei, eu sou enfermeira, surpresa! Então, foi uma coisa muito da vida, os caminhos foram me trazendo até aqui, mas eu acho que eu ter feito enfermagem e eu ser enfermeira faz toda a diferença na planejadora financeira que eu sou hoje. Se eu não fosse enfermeira, talvez eu não teria desenvolvido as mesmas coisas, as mesmas competências e tivesse o olhar que eu tenho hoje. Eu me sinto, inclusive, uma cuidadora das finanças. Eu cuido dos meus clientes, eu cuido das pessoas que buscam ajuda na hora de se organizar, na hora de sair das dívidas, na hora de dar os primeiros passos ali na reserva de emergência, porque são pessoas que vêm de uma situação traumática, que vêm adoecidas mesmo, com traumas, às vezes, geracionais. Quando se trata de finanças, reproduzindo comportamentos que os pais, os avós, os tios, os irmãos estavam reproduzindo também. Então, quando eu finalizei o meu curso de enfermagem, eu percebi que as perspectivas, pelo menos naquela época, era uma época que não tinha tanto concurso disponível, aquela coisa, não estava muito legal, não ia proporcionar para mim o que eu precisava para garantir o meu sustento, o sustento dos meus pais. E nisso eu fui para o empreendedorismo. Na verdade, antes de vir para o mundo das finanças, eu tinha uma empresa de serviços para pets. Eu tinha a Morada da Baleia, que era uma empresa de hospedagem canina, uma empresa de passeios, até ensaio fotográfico de cachorro a gente fazia. Então eu hospedava os cachorros, eu fazia esse espaço de creche e era assim que eu ganhava dinheiro. E deu muito certo a Morada da Baleia. E acho que por conta dessa experiência como empreendedora, acabou que deu muito certo também quando eu fiz essa transição pro mercado financeiro. Porque você sabe muito bem a nossa capacidade de lidar com o outro, de lidar com o público e as habilidades comerciais que a gente aprende, as habilidades de comunicação que a gente aprende, de posicionamento, tudo isso faz muita diferença. Eu conheço muitos planejadores, muitos profissionais capacitadíssimos que têm um currículo de dar inveja e não conseguem faturar 10 mil reais no mês porque não conseguem colocar o seu trabalho de uma maneira a fazer o outro desejar aquilo e contratar. Então, eu acho que essa experiência toda fez com que eu conseguisse ter um olhar mais humano para as pessoas e não olhar simplesmente para os números, porque eu sou enfermeira, eu sou uma cuidadora. Depois, a experiência como empreendedora me trouxe esse tino comercial, essa coisa de entender como é que se faz dinheiro, como é que se vende o serviço. E não importa qual serviço seja, a gente precisa apresentar de uma determinada forma, enfim. E aí, quando a coisa veio para o mercado financeiro, eu consegui fazer um megazord aí das habilidades que eu fui aprendendo e a coisa deu certo, sabe? E é interessante porque, claro, hoje
Depois que você tem 10 anos de trajetória, 20 anos de trajetória, Sim. ela fica mais clara, né? Esse Megazord Agora faz é lindo, sentido. agora é lindo. A gente O falando, storytelling nossa, é maravilhoso, maravilhoso. vende. Mas na hora eu tava lá sofrendo, bicha. Não, e até porque você fica assim. Primeiro, eu acho que no comecinho você fica, poxa, eu não tenho o repertório que as pessoas têm. Sim. Até contando conversa de bastidores aqui, a Lai chegou e falou assim: você sabe que eu não sou Faria Lima. Eu falei, mas eu também não sou, então Estamos em casa. tá tudo em casa, porque isso eu falo muito. Na verdade, a maldição do conhecimento traz para qualquer profissional que é de uma área muito técnica esse distanciamento com o público. Uhum. A grande questão é que se a gente não tomar cuidado, o que vai acontecer é que o nosso cliente vai ficar e ele não vai se conectar com a gente, ele não vai entender o que a gente tá falando e a gente não vai resolver nada e nem fechar negócio. Exatamente. E nem resolver nada na vida da pessoa. Exato. Então, nós como profissionais, e eu tenho trazido bastante essa bandeira, sabe? Eu lancei um segundo livro falando sobre comunicação, sobre como essa questão do posicionamento, de você entender também quem é o seu público-alvo e o que você quer passar de mensagem. Isso dita muito o tom da sua comunicação, mas passa também por um lugar de se conhecer muito. De trazer a sua autenticidade, obviamente, com bom posicionamento, porque também não dá pra gente não saber que ali a gente tá executando um trabalho. Mas isso é muito legal. Eu acho que carreiras que não são lineares, ou seja, não comecei num curso, terminei e segui. Não é que tem problema em ser linear, gente, mas existe uma riqueza de repertório. Sim, exatamente. Quando você não vem de uma carreira linear, que talvez a gente só perceba depois de um tempo, mas ela tá Sim. lá, né? Não, e você falando agora, eu me lembrei de uma coisa que antes disso tudo, eu era artista, eu cantava em banda, enfim, viajava cantando com a minha banda. E aí eu tive muita dificuldade de encontrar o meu público. Porque quando eu cheguei na consultoria de investimentos, eu inclusive fiz uma consultoria de estilo e virei loirodonto. Fiz um cosplay de Betina. Eu acho que eu lembro dessas teve essa fase. Com cabelo loiro. Ainda bem que você não viu, você só viu os registros. Só foto com filtro. Porque, enfim, aí teve toda uma performance, né? Que eu fui, falei com a consultora de estilo, com a minha cabeleireira, Fran, maravilhosa. E aí ela falou, tá, então vamos deixar você com uma cara mais a cara do mercado financeiro, o que as pessoas esperam do mercado financeiro. E aí eu passei a usar terninho, o salto alto, aquela história toda, a roupinha azul, que é mais, que remete a essa seriedade, a competência, né, que transmitem todas essas informações. E nisso, ainda assim, eu tinha muita dificuldade de me conectar com esse público, porque nunca foi o meu público. Sim. O meu público sempre foi uma galera mais alternativa. Poxa, sou toda tatuada, enfim, eu vim da música, eu vim da enfermagem, eu vim de um contexto em que a gente olha com mais fluidez para as pessoas e para as coisas. Então, quando eu comecei a assumir também a minha própria identidade na hora de me comunicar, foi quando eu me destaquei. É impressionante. Enquanto eu tava falando lá, bonitinha, certinha, o que é um CDB? Como funciona o Tesouro Direto? Com aquela voz de Google, ninguém tava nem aí pra mim, eu era mais uma. Mas quando eu comecei a falar com o meu sotaque e colocar o chapéu de vaqueira, aí a coisa mudou, entendeu? Não, mas, cara, nossa, fantástico. E assim, isso é tão verdade, porque quando você entra no mercado que ele não é óbvio pra você, o que você não é óbvio pra ele, Sim. O caminho mais seguro, entre aspas, é realmente você só copiar o modelo. Mas trazer o seu tempero te empodera tanto. Eu sei que essa palavra tá bem batida, mas o empoderar, eu acredito nisso de dentro pra fora mesmo, sabe? Te empodera tanto de chegar e falar, não, mas eu sou essa pessoa que tenho essa história. Eu trago tudo isso e tudo isso enriquece o que eu faço. E aí eu vou me comunicar com propriedade, mas trazendo essa minha identidade. Comigo, um pouco diferente, porque eu sou realmente ainda do lado mais quadrado do mercado financeiro, mas eu comecei no Instagram quando isso era... As pessoas torciam o nariz, assim, do nível. Sim. De falar, ai, nossa, tá coisa de blogueira. Blogueira, já falei, você tá querendo virar blogueira. Eu falei, então, pode me dar o título, tá tudo bem, eu sei o que eu tô fazendo aqui. Não sabia muito não, tá? Mas eu tinha um direcional de que eu queria me comunicar com a maior quantidade de pessoas possível. O Meninas de 30, que agora virou só a Darla Sierra, né? Durante muito tempo foi um espaço onde eu só abria meu coração e falava dos temas que eram relevantes naquele momento. Mas ele foi primordial para eu me destacar no mercado financeiro. Primordial. Hoje em dia, essa estratégia está muito clara para mim. Eu tô com 40. Quando o programa saiu, já vou ter feito 41. Eita! Mas hoje tá
tá mais claro e faz muito mais sentido, mas eu precisei viver essa história. Testando, errando, ouvindo as pessoas falando que aquilo não era para uma profissional de mercado financeiro, que não era de executiva de mercado financeiro. Mas tem hora que você tem que ter coragem e assumir sua identidade e falar, cara, eu vou aqui, tá tudo bem, tá tudo Exatamente. certo. Se não me couber aqui, é porque não é pra eu estar aqui mesmo, eu vou pra outro lugar. Exatamente. Acho que essa é a história. Vamos falar um pouquinho sobre dinheiro e comportamento? Bora. Dinheiro está diretamente ligado à forma como as pessoas se percebem, né? Porque a gente usa o dinheiro para absolutamente tudo. Conta pra gente um pouquinho como você foi parar nessa parte específica das ciências comportamentais, de finanças comportamentais. E aí a gente vai desdobrar sobre esse tema aqui. Quando eu comecei a trabalhar com organização financeira, foi diante de uma questão muito específica que aconteceu na minha vida. Uma amiga minha me convidou para fazer uma palestra para mulheres. Era um grupo de 30 mulheres que se reuniam regularmente, amigas que se reuniam regularmente para falar de dinheiro, falar de negócios. E aí ela me propôs esse desafio de falar de dinheiro para elas e de, no final, oferecer um serviço. E foi a primeira vez que eu ofereci um serviço de organização. Eu fiz isso. E a primeira coisa que eu percebi é que tinha uma questão de gênero importante ali. Porque aquelas mulheres estavam desorganizadas e endividadas e os maridos delas não. Então dinheiro não é uma coisa objetiva. Porque se fosse uma coisa objetiva, ela tá recebendo o mesmo valor que o marido dela. Por que ela não tem os mesmos resultados que o marido tem? Essa pessoa aqui, ela tem uma relação completamente diferente com o dinheiro do que essa outra. E elas ganham valores semelhantes, elas vêm de contextos semelhantes. Por que elas enxergam o dinheiro de forma tão diferente? Quando elas iniciaram um processo de consultoria comigo, e a gente foi fazendo toda a metodologia tradicional, quadradinho de organização, eu percebi que muita gente teve resultado, mas depois de um determinado período que elas estavam nos eixos, elas voltaram a desembestar, gastar e desorganizar tudo de novo. Eu falei, não, tem que ter alguma coisa para fazer com que elas tenham uma aderência maior ao tratamento. E aí eu comecei a pesquisar e encontrei Daniel Kahneman. Encontrei Rápido e Devagar. E quando eu encontrei esse livro, um portal se abriu diante de meus olhos. E eu falei, existe toda uma seara aqui de assuntos, de temas que eu não domino, que eu não entendo como funciona e que são fundamentais para eu conseguir gerar os resultados que eu quero gerar para as minhas clientes. Então foi a partir desse primeiro contato que eu fui investigando mais e primeiro estudando de uma maneira mais informal mesmo, lendo os livros que tinham sido lançados sobre economia comportamental. Até que eu fiz todos os cursos da professora Vera Rita de Mello, que é a maior referência na América Latina. Eu afirmo, uma das maiores referências mundiais nesse assunto. Fiz a formação de economia comportamental na SPM, a especialização. Busquei também, junto com a Carol Veloso, que hoje lidera o Neuroeconomia, os cursos que ela estava disponibilizando de formação de planejadores comportamentais. E aí realmente me debrucei sobre aquilo para entender não só o fundamento teórico e os achados que a ciência apresentava para a gente sobre diferenças de comportamento, a depender de qual contexto que essa pessoa está inserida, qual a bagagem que ela traz, enfim, mas também qual era a aplicabilidade disso. Como é que eu iria trazer isso tudo que esses cientistas, que esses psicólogos já estavam apontando para uma ferramenta prática na hora de atender as minhas clientes. Então, eu comecei a perceber que se a gente conseguisse não só administrar os recursos financeiros, mas também conseguisse administrar o recurso atenção durante a consultoria, a gente teria um resultado muito diferente no final. Se a gente conseguisse dosar pequenos momentos de dopamina, pequenos momentos ali de recompensa, enquanto a pessoa está se programando para um objetivo que exige uma disciplina maior, ela teria um resultado melhor do que se ela ficasse só bitolada ali, focada, não, tem que só guardar e não fazer mais nada. Tem aqueles desafios, né? Não sei quantos dias sem compras e tal. Vixe, menina, as clientes faziam isso, depois voltava gastando triplo. Porque a pressão, né, a tensão, a demanda reprimida ali. Então eu fui observando essas coisas e adaptando o que eu fazia, o que eu entregava. E depois, eu gosto muito de estudar ciências sociais, enfim, foi quando eu comecei a me aprofundar mais
em relação às questões da cultura, da antropologia. Como é que a antropologia propõe um olhar diferente também para o consumo e para as decisões financeiras, que não são unicamente neurotransmissores agindo ali na nossa cabeça, ok, somos animais irracionais, emocionais, agimos por impulso, tomamos decisões financeiras de maneira impensada na maioria das vezes, guiadas pelas emoções, ok, mas a gente também tem uma influência enorme do meio em que a gente vive. Um bebê, quando ele nasce, se ele nasce aqui ou se ele nasce, sei lá, na Austrália, ele é um bebê do mesmo jeito. Mas à medida que ele vai envelhecendo, ele vai aprendendo como que as pessoas do meio dele tomam decisões. E a partir disso, ele vai moldando não só o que ele acredita como uma escolha boa, uma escolha ruim, mas o que é ser uma pessoa bem vista, valorizada, qual é uma identidade que é desejada e outra que não é, e por aí vai. Então, foi aí que eu uni não só essa perspectiva das ciências comportamentais, que fala sobre neurotransmissores, sobre impulso, vieses, enfim, gatilhos, e também o olhar da antropologia, que reforça a importância de se atentar para a cultura e como que ela molda os nossos comportamentos também. Ai, não, incrível te ouvir falando. E assim, acho que duas coisas interessantes, né? Quando a gente traz esse contexto que ele é mais completo, a gente entende também que o problema com dinheiro, às vezes, não é só gastar demais. É não conseguir gastar nada. Ou com medo de voltar para escassez, Sim. ou que acha que não merece. E aí, então, o medo de lidar com dinheiro, ele é percebido por quem não tem, ou não sabe ainda lidar, ou por quem tem grana e ainda não consegue estar confortável em viver, talvez... Eu não vou nem dizer proporcional ao que ganha, porque isso é muito relativo também. Mas não consegue usufruir por medo, por insegurança. E traz muito dessa vivência de casa, né? Traz muito. Eu tenho um grupo de amigas que a gente se encontra de tempos em tempos, nem que seja virtualmente, às vezes conseguem estar todas, às vezes não. E a gente fala muito sobre isso, porque todas nós ascendemos socialmente, financeiramente, e viemos cada uma de um estado, cada uma de uma periferia diferente, mas todas vindas da periferia. E aí foi muito interessante durante esses anos todos ver como a gente foi evoluindo nessa sensação também de tá tudo bem eu gastar. Não é um pecado, né? Eu sou merecedora de usufruir isso aqui, principalmente quando você vem de um contexto onde talvez a sua família não consiga usufruir daquilo ainda. Então, que você está conquistando. E você está conquistando. Então, existe uma ponte aí que você precisa também conseguir atravessar, se é o que você quer para sua vida, porque senão você fica o tempo todo preso a isso. E me fala uma coisa. Se você pudesse descrever o que a nossa relação com dinheiro revela sobre a gente, dá pra responder isso? Mulher, revela tanta coisa. Acho que a nossa relação com o dinheiro revela a nossa forma de enxergar o mundo, revela como que a gente se relaciona com as outras pessoas, porque o modo como a gente enxerga o próprio dinheiro, como a gente decide como gastar esse dinheiro, ele fala se a gente é uma pessoa mais aberta ou se a gente é uma pessoa mais fechada. Vou te dar alguns exemplos. Eu atendo muitos casais. E tem alguns casais que encaram as finanças como tudo de todo mundo. Ah, não, o que eu ganho, o que você ganha é da família. A gente não vai olhar aqui de maneira diferente para esse dinheiro, mesmo que exista uma disparidade salarial, e a gente vai tomar decisões juntos. Então, esse casal, essa família, vai ter um modo de tomar decisões e um modo de conduzir até a criação dos filhos, enfim, completamente diferente daquele casal que fala, não, esse daqui é meu, esse daqui é seu, você paga as suas contas, eu pago as minhas, a gente paga cada um a sua proporção, a sua porcentagem das contas da casa, e a gente não mistura isso. Então, a gente vê perfis de pessoas que têm relações mais simbióticas na família e perfis de pessoas que têm relações que priorizam mais essa individualidade. Não tem nenhum formato que tá certo ou que tá errado. Mas isso mostra como é que a gente vai guiar as nossas decisões de vida. Quando a gente decide o que fazer com o nosso dinheiro, a gente decide as pessoas com quem a gente vai conviver. Escolher a escola para o filho não é só escolher a escola para o filho, não é só escolher
a qualidade do ensino que ele vai receber. A gente não decide pensando nisso. Você decide a rede de relacionamento. Você decide a rede de relacionamento, porque se você escolhe a escolinha do bairro ou aquela escola que tem um nome, da elite, isso e aquilo, você também tem uma expectativa de que os seus filhos convivam com essas pessoas e que você se conecte com essas pessoas, porque isso para você é relevante. E aí, se você escolhe morar no bairro X ou no bairro Y, isso vai repercutir em uma série de outras decisões que provavelmente vão impactar no modo como você guia a sua vida. Decisões financeiras são decisões de vida. Na hora que a gente decide onde é que a gente vai morar, onde é que os nossos filhos vão estudar, qual é o plano de saúde que eu vou contratar, qual é a academia que eu vou frequentar. Isso tudo diz o que a gente quer para nossa vida, para o nosso futuro, para o nosso presente, como é que a gente quer que as pessoas encarem a gente e entendam a gente, a posição em que a gente ocupa dentro do nosso meio, da nossa comunidade, da nossa sociedade. Então eu vejo que o modo como uma pessoa se relaciona com o dinheiro diz tudo sobre ela. Por isso que é tão íntimo iniciar um trabalho de consultoria, de planejamento financeiro, seja de investimento, seja de organização, porque a pessoa ela tá abrindo o coração ali, pode não parecer, parece que ela tá falando de números. Eu quero uma casa de não sei quanto, eu quero um carro de não sei quanto. Por que essa pessoa quer uma casa? Por que essa pessoa quer trocar de carro? Por que é relevante ela possuir um imóvel, sendo que ela pode alugar? Sim. Não tô entrando no mérito do que é melhor, do que é financeiramente pior, né? Melhor, né? Mas representa uma decisão muito diferente. Você ter uma casa, você é visto de uma maneira específica, a depender do grupo que você ocupa. Se você é endividado, as pessoas te olham de um jeito, mas se você tem um financiamento imobiliário, elas te olham de outro. Entendeu? Então tudo isso é muito subjetivo, né? Gente, genial, né? Tá, e agora vamos falar sobre consumo. Existe um comportamento que você observa repetidamente nas pessoas quando o assunto é consumo? Eu vou até enviesar a pergunta. Eita! A gente falou bastante aqui sobre pertencimento. Sim. E nós vivemos na era do digital, que a gente consome tudo. Consome tudo o tempo todo. Eu não tô nem falando da compra, eu tô falando de conteúdo, né? Então tem muita coisa. Recurso não é só financeiro. Recurso tem outros não é só aí. financeiro, exato. E aí, quando o assunto é consumo, qual o comportamento que a gente pode... que você, desses 10 anos, observou mais repetidamente nos clientes? Eu vejo uma dificuldade enorme nossa de assumir responsabilidade sobre o consumo. Eu entendo que existem decisões que fogem do nosso controle, a depender da posição que você ocupa, das questões socioeconômicas. Uhum. Você certamente vai ter mais dificuldade de ter uma determinada qualidade de vida, um padrão de vida, enfim. Mas eu vejo uma dificuldade enorme das minhas clientes de assumir das minhas clientes de todo mundo, tá? De assumir que eu estou vivendo um padrão de vida que me adoece financeiramente. Eu tenho clareza disso, eu escolhi isso, em vez de falar, mas não dá pra economizar. Eu tô pagando conta básica. Eu tô pagando o que é básico para ter uma vida normal, confortável. O meu aluguel, uma pessoa para me ajudar aqui na limpeza da casa. Eu pago um plano de saúde, porque é importante ter um plano de saúde. Eu pago, mas perceba que, ainda que todo mundo merece ter uma vida muito confortável e ter acesso a um bom plano de saúde, ter acesso a boas escolas, a uma moradia digna. Eu não tô negando isso a ninguém. Acho que todo mundo merece ter o melhor que a sua vida financeira pode proporcionar. Existe uma dificuldade enorme de assumir responsabilidade pelas escolhas que fogem do que a vida financeira dessa pessoa conseguiria realmente sustentar. E o que é uma vida financeira sustentável, Darla, no final das contas? É uma vida financeira em que eu consigo ter esse padrão de vida hoje e manter esse padrão de vida no futuro. Manter o padrão de vida no futuro é o equivalente a eu consigo guardar dinheiro suficiente para que lá na frente eu pague essas contas. Eu tô pagando essas contas aqui, lá na frente eu vou ter que morar em outro lugar e fazer outra coisa e mudar completamente o meu padrão de vida. Tem gente que acaba
esgotando ali o cartucho, no começo queimando a largada, sabe? E se deixando levar pelas influências, pelas redes sociais, porque hoje a gente tem um contato tão íntimo com as pessoas, a gente conhece tanta gente sem conhecer por conta dessa intimidade artificial. Ou a gente acha que conhece, Exato, né? essa intimidade artificial exato. que as redes sociais promovem. Você vê a blogueira acordando e lavando o rostinho dela e passando 60 produtos. E você passa a entender que aquilo é o normal. Porque você está exposta a um volume de conteúdo, um volume de informação que reforça aquilo que, pela repetição disso, você entende que aquilo é o padrão, aquilo é o normal. Sendo que você não conhece a realidade daquela pessoa, você não sabe o que está acontecendo nos bastidores da vida financeira dela, você não sabe se aquela pessoa, por exemplo, ganhou aquelas coisas todas. Todo mundo, quando vai postar nas redes sociais, quer postar preferencialmente os highlights da sua vida, da sua semana, do seu dia. Poxa, fui num restaurante bacana, conheci fulaninho, eu já fiz o meu story vindo pra cá, estou lá fazendo uma entrevista maravilhosa com Darla Serra. Então, eu acho que é legal a gente ressaltar que o que está sendo apresentado nas redes sociais é um recorte bonito da vida das pessoas. A gente não enxerga o que acontece nos bastidores, a gente não entende sequer se aquela decisão é uma boa decisão financeira. E você sabe o que é mais forte nisso que você tá falando? A gente passa a comparar o palco do outro, porque a gente mostra o que é mais legal. Exatamente. Porque ninguém quer lá também, né, chorar pitanga. Mas a gente passa a comparar o palco do outro com o nosso bastidor. Exatamente. E aí fica um negócio de maluco. Desproporcional, porque você tá comparando um recorte positivo de uma outra pessoa que você não tem o contexto com o seu recorte real, não é nem que é negativo, é só real. A realidade é que a gente tá aqui gravando, lindas, maravilhosas, plenas, mas o meu café da manhã / almoço foi ali sentado, você chegando e eu comendo, porque não deu tempo. E aí, se você só olha o recorte positivo, porque tá todo mundo mostrando recorte positivo, tá tudo bem, não é nenhuma crítica, é só um fato. A rede social é pra isso mesmo, né, pra gente? isso, mostrar minha... Não vou ficar lá chorando. Chorando minhas pitangas. Não. Mas se você entra nesse universo sem ter essa maturidade, isso vai te adoecer, de um jeito ou do outro. Ou financeiramente, ou emocionalmente, ou você começa a ter distorção de imagem, distorção de percepção da sua realidade, porque aí nada tá bom nunca. É isso, são 60 produtos, é o filtro, é a plástica, é o não sei o quê. Nossa, tem tantos assuntos que dá pra gente desdobrar e todos eles passam pela questão financeira. Sim. E aí cai naquela pergunta, naquele ponto que eu trouxe, o quanto do consumo tá ligado a pertencimento? Eu vejo que quase tudo tá ligado a pertencimento, porque a gente sobreviveu enquanto seres humanos porque a gente se organizou e conseguiu viver em sociedade. A gente conseguiu desenvolver a escrita, a gente conseguiu desenvolver a saúde, tecnologia e porque a gente se organizou enquanto comunidade, enquanto sociedade. E isso é uma vantagem evolutiva. Você acompanhar o grupo e proteger o grupo. Então, se é uma vantagem a gente reforçar esse poder do grupo, as decisões do grupo precisam estar à frente das decisões individuais. Até porque você não quer ficar fora do grupo. Você não quer ficar fora do grupo de jeito nenhum. A gente tem o fear of missing out, que é o medo de ficar de fora, o efeito manada, que são vieses importantes aí que a economia comportamental explica, para mostrar por que às vezes você toma uma decisão que nem é tão boa assim para você, que você nem tá querendo muito. Por que tanta gente bebe tanto? Por que isso acontece? Por que tanta gente tem, na hora que vai sair, tá sempre tomando um vinho, uma cerveja, Porque isso é cultural. Você pode ir em outro lugar, isso não vai acontecer. Por que tem gente que fuma? Por que tem gente que agora é a seita da corrida, né? Por que tá todo mundo correndo? Eu tô em outra seita Será agora. Que é porque é legal correr? Ou porque tá todo mundo correndo? Ou porque tá todo mundo correndo. Meu marido, eu falei, eu quero correr a São Silvestre. Porque eu acho o máximo, né? Final de ano, tá? A gente vê na televisão, todo fantasiado. Eu falei, não. E a minha cunhada foi, eu falei, não, eu quero também. Porque, né? Que legal, ela foi, eu quero ir. Eu já tenho a questão do grupo aí. Isso vai envolver compra de passagem, as minhas férias, tudo. Decisões financeiras serão tomadas porque eu quero me conectar com esse grupo que corre a São Silvestre.
Então eu falei, vamos correr a São Silvestre, Paulinho? Ele falou, bora. Que droga que você vai inventar isso? Porque corrida é um dos esportes mais lesivos que existe. E não sei o quê. A gente vai se arrepender disso. Mas a gente corre a São Silvestre, depois a gente vê. E aí, fui para uma assessoria de corrida. Comprei um tênis, o básico, que, né, só para começar, aquela coisa. Olha as decisões financeiras que eu tô tomando, né? Olha os gastos que eu tive. Assessoria de corrida todo mês, o tênis, a roupinha, a meia no meio da canela. Eu não vou de meia soquete correr. E eu não posso usar meia azul, porque meia azul é porque tá solteira. Menina, tô sabendo desse então, babado. Tem um negócio, tá vendo? Tem um dress code. Os códigos. Então, e aí a gente foi. O que aconteceu? Eu odiei. Eu achei horrível. E já tinha comprado tudo. Paulo Chaves está obcecado por corrida. Olha isso. Ele se encontrou na corrida. O que aconteceu? Lesionou. Então... Eu achei que você fosse falar, ele correu a São Silvestre e ficou... Não, a gente começou esse ano. Tá. Se tudo der certo, né? Se tudo der certo, no final do ano estaremos lá. É. Mas enfim, então, às vezes a gente, por conta do grupo, a gente descobre hobbies maravilhosos, como o Paulinho encontrou, enfim. Mas por conta do grupo, a gente às vezes faz uma coisa que a gente não gosta. Eu tô odiando. Eu tô achando horroroso correr. Mas estou lá. Porque, poxa, meu marido tá correndo, eu não vou... E aí tá todo mundo, e a foto bonita que faz, né? E caramba. Então, existe um movimento fitness acontecendo do cuidado pessoal e tudo. Então, isso vai contaminando a gente, isso vai contagiando a gente de outras formas e acaba enveredando em decisões financeiras. Porque a gente quer fazer parte desses grupos, a gente quer pertencer. E isso vale pra tudo. Isso vale pra o que você come, isso vale pro que você veste, isso vale pra escola que o seu filho vai estudar, isso vale pra qualquer coisa, até porque você investe. Sim. Eu vou decidir onde eu vou investir com base no que eu quero contar pros outros. Sim. Por que homem gosta tanto de ação? Gosta tanto de fundo imobiliário? Porque imagina um homem falar que investe na renda fixa. Não, ele não é macho de verdade. Entendeu? Existe uma coisa de colocar da até adrenalina. Mesmo a adrenalina, né? a virilidade. Tem toda uma questão cultural de gênero embutida nessas decisões de investimento também. Sim. Pra pessoa dizer pros outros que eu invisto em ações, eu tenho uma carteira diversificada de ações. A depender, a pessoa nem formou uma reserva de emergência, Darla. Pra que vai estar mexendo com ação? Então, a gente precisa prestar um pouco mais de atenção para essas coisas e entender o que faz sentido para nossa vida, o que realmente eu quero, para você não acabar tomando uma decisão só porque os outros estão tomando. E o que cabe agora, né? O que cabe agora, eu falo isso exato. muito nas palestras para mulheres, porque muitas vezes dizer não é só dizer não agora. É dizer não por enquanto. Não quer dizer que você nunca mais vai poder fazer aquilo. Você só não pode agora. E a gente tem que ser adulto o suficiente para entender que agora realmente não dá. Exato. Não dá porque não dá o dinheiro, não dá porque não dá o tempo, não dá porque eu tenho uma outra prioridade. E eu costumo falar muito sobre transformar os sonhos em meta. Porque você começa a tangibilizar, assim, tá. Eu quero comprar uma casa. Tá, mas que casa? Essa casa custa quanto? Eu tenho quanto pra comprar essa casa? Então, quanto tempo? Porque aí eu vou ter que equalizar alguma coisa. Ou eu vou ter que guardar mais pra chegar nesse volume, nesse tempo. Ou eu vou ter que me alavancar, pegar um financiamento. Ou eu vou precisar alongar o tempo, porque alguma coisa não tá batendo. E a gente observa isso muito no investidor, nas pessoas de modo geral. Não diria nem no investidor. É tudo no âmbito do sonho. Não, eu quero dar a volta ao mundo, eu quero comprar. Isso é pra quando, assim? Só pra... Porque senão, você vive o tempo inteiro com essa expectativa aqui desse sonho, vivendo uma outra realidade. E frustrado que não tá caminhando pra cá, mas não tá casando. Tá Exatamente. Faltando esse meio que talvez... E tá faltando assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade. E muitas vezes isso vem no passo de contratar um profissional. Sim. Que consiga sentar do seu lado e te falar o como. O como é que você vai fazer. Começar a tangibilizar isso um pouquinho. Transformar o sonho numa meta. Porque pra ser meta, eu tenho prazo. Eu tenho etapas. Eu adorei o que você falou, né? Ao invés de as só... recompensas intermediárias. De você não viver na restrição máxima. Porque nós, como seres humanos, não funcionamos assim. Sim. A gente vai ter o efeito depois, reverso. É igual que você fica, eu vou ficar 20 dias sem comer doce. Aí no primeiro dia que você pode, você se entuxa. Uma torta inteira. Eu vou comer 2 quilos de sorvete. Exato. E se a gente pensa, e é assim, a nossa sociedade é uma sociedade pautada no capitalismo, a gente precisa dessa ferramenta dinheiro, a gente precisa começar
a desenvolver a inteligência emocional de lidar com isso como um meio e não como um fim por si. É o meio para. É o meio para eu ter o estilo de vida que eu quero. É o meio para eu realizar os sonhos que eu tenho. É o meio para... E aí isso precisa equalizar. Ou eu começo a ganhar mais e gastar menos, ou eu faço as duas coisas para eu conseguir juntar para chegar nesses objetivos. Você Exato. corrigiria alguma coisa da minha fala? De jeito nenhum, assim embaixo, tá tudo certo. Pode ir Deal, para né? o rol, Podemos seguir, exatamente, exato. Tá tudo certo. A gente até já falou bastante sobre consumo, imagem, estilo de vida. E aí você tocou num ponto, a gente trouxe aqui no segundo episódio do podcast, quando ele ainda era um projeto piloto, a Tarsila, que é cofundadora da Dama, e a gente falou muito do que é o wellness, né? A Dama é uma marca de roupa fitness que já tem 12 anos e a gente brincou como esse mercado em 12 anos mudou muito. Que nessa época quem ia pra academia, quando ia com a roupinha que tinha, levar a marmita. Com a roupa era de vereador, Pentecostes, essas coisas assim, né? Levar a marmita para qualquer lugar era a coisa mais brega que tinha. E como tudo isso ficou cool, como tudo isso faz parte de um... Ainda bem que pelo menos é um lifestyle que te leva pra saúde. Mas você não pode se atropelar de novo em um fim virar um meio, né? Sim. Não é... E aí eu sei que é uma palavra super batida, eu tô até com o ranço dela, mas não é só a performance de. É como aquilo se encaixa de verdade e faz sentido pra você. Sim. E como você consegue manter isso como um padrão de estilo de vida no longo prazo, né? Sim. Eu brinco que a gente vai começar um esporte, compra tudo, aí cancela depois de um mês. Não vai fazer isso com a corrida, hein? Não. A corrida eu comprei o tênis mais furrequinha que tinha. Só a meia que eu comprei uma de cano alto. E as roupas já tinha também. Já tinha as roupinhas, então foi A gente vai acompanhar lá e pra ver se ela vai será entregar que eu vou correr a São Silvestre? esse São Silvestre, Fica exato. aí, fiquem abertos, vamos descobrir. E me fala uma coisa, como é que você... como que você define, dá pra definir, na verdade, o que é o consumo por desejo e por e necessidade? por necessidade? Ô, amor! Aí a gente vai longe, viu? Ixi, que briga que a gente vai arrumar aqui agora. Vamos arrumar essa briga. Bora, porque o pessoal vai ficar nervoso. O que acontece? Até dentro do meu processo de planejamento financeiro com as minhas clientes, eu não uso esses termos, porque eles são absolutamente arbitrários. A gente determina o que é essencial. O que é necessário pra mim. Exato. Exatamente. Necessário pra mim é um drink em Paris, por exemplo. Poderia ser, né? Eu acho necessário. Nossa, topo das necessidades. Exatamente. Pirâmide de Maslow. É isso aí. Então, o que acontece? A gente muda as nossas prioridades e a gente muda as nossas necessidades a depender do contexto, a depender do grupo, a depender do nosso comportamento, enfim. Então, eu vou contar um caso de um casal de clientes que eu atendo e eu tava fazendo a reunião e a gente tava percebendo que, assim, o orçamento tava super apertado e talvez a gente ia ter que pedir dinheiro emprestado para um amigo, nesse nível, assim, né, para fechar ali uns R$500 para fechar a conta do mês. E aí eu falei, gente, realmente tá numa situação que a gente vai ter que cortar absolutamente tudo, o cartão vira tal dia, eram 3 ou 4 dias até o cartão virar, então esses dias fica em casa, pelo amor de Jesus, não gasta nada. Faz um cuscuz. O cuscuz com ovo, um ovo só, entendeu? Então, brincando assim, né? Mas enfim, a gente tava num tom de conversa que era parecido com esse. Nisso, 10 minutos depois que eu tava lá fazendo as contas e arrancando os cabelos, e meu Deus, o que vai ser da vida desse povo? O marido falou assim, eu esqueci que fulano de tal vai me pagar tanto. Ele já até emitiu a nota, tal, ele já até mandou a guia do pagamento, deve cair amanhã, tal. Ia cair, sei lá, uns R$5.000. Ia resolver o problema deles. Darla, imediatamente depois que ele falou isso, a esposa disse, a gente tá precisando de uma cômoda. Não, mas a gente tem que comprar essa cômoda. Não tem como. Eu falei, não. Bora lá. Dá a mão pra tia 15 minutos atrás, a gente tava falando que tava tudo certo. E que não tinha nada faltando nessa casa. A feira de mercado estava pronta. Tava tudo ok. A gente ia conseguir. Porque quando ele falou isso, eu já tava na expectativa de falar reserva de emergência. Claro. Entendeu? E aí ela veio, não. A gente tem uma necessidade. Essa cômoda aqui. Então percebe que pra mim, que tô olhando de fora e que tô ali como um contraponto às emoções dos clientes, não só pra acolher essas emoções e esses desejos e tentar harmonizar
com a vida financeira e os dados objetivos, mas eu que estou de fora olhando para essas informações, digo, gente, isso é um desejo. Para eles que estão imersos naquelas emoções, naqueles desejos, vão falar, é uma necessidade. Então, isso muda completamente a depender do contexto. Não tem como a gente dizer o que é necessidade e o que é desejo. Até porque a gente, quando vai tomar decisões, a gente toma decisões com base naquilo que vai fazer a gente se sentir bem com a gente mesmo. E bem com a gente mesmo na hora, né? Naquele não é momento, pra daqui a... momento. Exatamente. Exato. Até quando uma pessoa guarda pra aposentadoria, ela não tá guardando pra aposentadoria porque ela quer se sentir bem na aposentadoria. Ela guarda na aposentadoria porque hoje ela se sente bem de guardar pro futuro dela. Ela se sente uma pessoa responsável, ela se sente uma pessoa que toma boas decisões. Isso é uma coisa bonita pra agregar a identidade dela, entendeu? Então, na hora da gente tomar as decisões, a gente precisa se sentir orgulhosa das decisões que a gente está tomando. A gente precisa olhar para essas alternativas e pensar, dentre essas opções que eu tenho aqui, o que vai me proporcionar uma vida feliz, tranquila, com uma boa qualidade e tal, tudo certinho. Mas quando eu olhar para trás e quando eu falar dessas decisões, eu vou bater no peito. Falar, tomei essa decisão mesmo, sabe? Porque tem uma série de decisões que a gente vai tomando que a gente se envergonha delas. Tem gente que tem muita vergonha de falar o quanto gasta com delivery. Tem muita vergonha de falar o quanto gasta com roupa. Tem vergonha de falar o quanto gasta com, sei lá, com uma academia, porque faz uma academia mais cara. Por que você se envergonha dessas decisões? O que tá por trás disso? Você se envergonha porque tem uma questão social que você entende, poxa, sei lá, eu sou uma pessoa que ganha super bem, tem gente que tá passando fome, e aí eu tenho vergonha de falar isso e ser coibida pelos meus pares, e as pessoas falarem, nossa, mas você gasta isso tudo, e tem gente que tá numa situação assim, assado. Tem gente que tem vergonha de gastar com roupa, porque acha que o outro vai olhar e vai falar, nossa, coisa fútil, gastar com roupa. Tem gente que tem vergonha de falar que gasta com delivery, porque o outro vai falar, nossa, mas você deve comer muito mal, sabe? Isso tudo diz respeito a como os outros percebem a gente, mas sobretudo como a gente se percebe a partir do olhar do outro. Então, tomar uma decisão financeira não vai dizer se a gente tá escolhendo o que é necessário pra gente, porque não existe necessidade. Aquela pirâmide de Maslow, não sei o que todo mundo falava antigamente, que eu aprendi na enfermagem, a gente joga no lixo. Porque eu já vi muita gente, não é pouca não, eu já vi muita gente deixar de pagar a luz pra comprar a caneta emagrecedora. Entendeu? Então isso muda a depender da sua prioridade naquele momento, de como você quer se enxergar e ser enxergada pelo outro. Entende? Rapaz, olha... Lapada, chinelada. Eu joguei, nem vi onde é que parou. Eu falo sempre assim, a hora de arrancar um band-aid. Isso aí foi uma depilação, né? Foi. De uma vez. Depilação brasileira. Brasileira. E o que mais te chama a atenção na forma como as pessoas lidam com dinheiro? O que mais me chama a atenção é que... Vou te contar um outro caso de uma cliente minha. Ela iniciou recentemente a consultoria comigo. Ela é servidora pública e vem com uma série de consignados ali. Ela paga hoje, por mês, já descontado na folha dela, em torno de R$5.000, só de consignados. Ainda assim, com a renda que sobra, depois de descontados esses empréstimos, ela consegue pagar as contas, ela precisa viver uma vida muito mais enxuta, mas a gente tem tomado boas decisões desde que ela iniciou, e ela tá guardando dinheiro regularmente, e ela vai conseguir antecipar isso tudo em muito menos tempo do que ela esperava. Quando eu mostrei para ela que em 4 anos ela conseguiria guardar cerca de R$100.000, né? Só do que ela tira no bolso, eu nem coloquei a rentabilidade não, só olhei ali o que ela ia... A cada mês que ela conseguiria guardar, se ela seguisse o plano e tal, era em torno de R$100.000. Ela falou, não, mas não tem como. Não tem como fazer isso. Como assim não tem como? E aí, eu falei uma coisa pra ela que ela ficou até assim, nossa, eu vou levar pra terapia. Eu disse pra ela assim, fulana, é curioso que você paga hoje de consignado um valor que você conseguiria alcançar esses 100 mil em muito menos tempo do que o que a gente vai conseguir guardando. É curioso que você, para pagar o consignado, você acredita que dá, que é possível, mas para juntar esse dinheiro você acha que você não é capaz. O que aconteceu aí no meio que você
se acha uma pessoa, você encara como uma pessoa que consegue pagar esse volume de dívida, mas uma pessoa que não consegue juntar o mesmo valor em dinheiro. E ela ficou pensando sobre isso e falando, realmente, o tanto que eu paguei de dívida em 2 anos dava muito mais do que os 100 mil reais que a gente juntaria. E ela ficou refletindo sobre aquilo. Então, o que eu acho mais surpreendente é o tanto que as pessoas conseguem até mesmo se surpreender com a própria capacidade, com a própria potência. Porque quando você tá no meio do caos, quando você tá no meio da confusão, da desorganização, seja da desorganização financeira ou da desorganização dos objetivos pro seu futuro, ok, eu consigo guardar, mas eu não sei o que é que eu quero, eu não sei o que é prioridade e tal. Você não consegue entender o que você é capaz de conquistar. E quando a gente, enquanto profissional, mostra esse caminho, fala, fia, tu consegue isso aqui. E a pessoa chega, brilha o olho na hora. Então, eu percebo que muita gente tem essa dificuldade de encontrar o próprio potencial para desenvolver essas habilidades e para conquistar esses sonhos, e tem dificuldade de enxergar o que é possível. Porque o presente, os incêndios que ela tá apagando todos os meses ali, os leões que ela tá matando todos os dias, ocupam tanto espaço mental que faz com que ela não pense no projeto que ela tem para a vida dela. O projeto que ela tem para a vida dela é uma coisa muito maior do que as pequenas coisas que a gente está fazendo todos os dias. Mas as pequenas coisas que a gente faz todos os dias é que vai levar a gente para esse projeto. Então, foi o que você disse. Quando uma meta vai ser estabelecida, eu tenho que dizer o prazo, eu tenho que dizer o quanto que eu quero atingir, eu tenho que entender quanto que eu tenho que guardar por mês, por que aquele objetivo é importante para mim. Porque a partir disso, eu vou conseguir traçar um caminho para alcançar essa meta. E para eu conseguir traçar esse caminho, a minha rotina, o meu presente tem que estar alinhado com esse futuro. Não tem como uma coisa, eu quero tomar um drink em Paris, eu quero conhecer as pirâmides do Egito. Se eu tô gastando todo o meu salário com essa isso outra não vai coisa. acontecer, e eu vou conviver com essa frustração. Eu vou conviver com essa frustração pro resto da vida. Agora, de tudo que você falou, acho que volta da nossa abertura aqui, de falar sobre autoconhecimento. Porque... a Gestalt fechando. Total. Não, porque... Mas pensa, se eu... E aí independe, tá? Quem tá ouvindo, se tá na situação como devedor, como investidor. Não tem a ver sobre isso. Não é sobre isso. A gente tá falando realmente de comportamento com dinheiro. Sim. Se eu não sei o que eu quero... Eu vou até um passo atrás. Se eu não sei quem eu sou e o que é importante pra mim, aí realmente o guardar pelo guardar é muito mais difícil. É muito mais difícil. O guardar e ter, mas viver frustrado apesar disso, por não conseguir usufruir o que você conquistou e não se permitir usufruir, é justamente porque você não tem clareza do que é importante pra você. E eu adorei a sua menção de que o que te afeta não é só a percepção do outro, é o que você espera, o que você interpreta da percepção do outro. Exatamente. Né? E lá, a gente tá quase encerrando, nem acredito, né? Lá vai ter que voltar, né, gente? Vai ter que voltar aqui, né? O que você sabe de verdade? Eita, pergunta difícil. Menina, eu tive que responder porque a produção me entrevistou. Eu travei nessa também, tá? Eita, que pergunta difícil. O que eu sei de verdade é que a consistência leva a gente muito mais longe do que a intensidade. Eu acredito que quando uma pessoa repete pequenas coisinhas regularmente, quando eu falo regularmente, quer dizer todo mês, todo dia, mas com alguma regularidade, ela repete aquela coisa, à medida que ela repete, vai ficando mais fácil executar a mesma tarefa. Se vai ficando mais fácil, o meu cérebro interpreta aquilo como uma coisa que eu consigo conquistar. E com isso, me dá mais motivação para eu repetir ainda mais, e daqui a pouco eu não tô nem percebendo que eu tô fazendo aquilo. A corrida que eu tava falando, né, da gangue da corrida, quando eu comecei a treinar corrida, eu não conseguia nem correr 100 metros, assim. Eu pegava a bombinha de asma. Eu sou asmática. Eu sou asmática, assim, grave, e aí eu pegava a bombinha de asma e, nossa senhora, nunca vou conseguir. E aí eu corri 5 quilômetros e eu falei, caraca. Mas não foi porque
eu corri 100 metros e aí no outro dia eu corri 5. Foi porque eu corri 100 metros, aí no outro dia eu corri 100 metros, aí no outro dia eu corri, vamos correr 110. Aí depois... E de pouquinho em pouquinho essas coisas foram acontecendo de forma que eu consegui um objetivo maior. Quando uma cliente fala que quer se organizar para formar reserva de emergência, para viajar, para guardar para aposentadoria, para seja lá o que for, e a gente monta o planejamento, fala, você vai guardar esse valor, você vai colocar nesse investimento, você precisa cortar esse gasto. Teve até uma cliente que ela perguntou para mim, tá, Lai, mas aí eu entendi, aí eu tenho que guardar esse valor aqui todos os meses, mas e aí? Não, é isso. É só isso mesmo. Você só precisa repetir isso ao longo do tempo. E o tempo vai te ajudar, vai empurrar um pouquinho aí, vai ajudar você a alcançar esse objetivo, porque o dinheiro vai trabalhar junto com você, junto com o tempo. E por isso que eu acredito que a consistência, ela vence qualquer coisa. Quando a gente fala de carreira, eu acredito muito nisso também. Tem gente que fica atrás da fórmula mágica, né? A mentoria que vai fazer com que eu venda não sei quanto em um mês. Vou faturar, vou ganhar, explodir de ganhar dinheiro e mudar minha vida e dirigir uma Ferrari e tal. Com certeza é possível você ter saltos ao longo da sua trajetória. Mas se você não pensa em construir uma carreira consistente, uma comunicação consistente, um trabalho consistente, isso vira pó em pouco tempo. Isso não forma uma base sólida. Sim. As pessoas não te reconhecem como uma pessoa que tem autoridade. Então, eu acho que consistência é a chave para tudo. Acho que isso que eu sei de verdade. Maravilhosa, gente. Pelo amor de Deus. E antes de eu, de fato, ir para o encerramento, isso cai muito numa crítica que eu faço ao nosso mercado da história do 1.000 a 1 milhão. É que do 1.000 a 1 milhão tem tanto degrau. E as pessoas se frustram tanto, porque eu não tô nem no 1.000 ainda, e 1 milhão é lá longe, mas calma. Tem 5 mil, 20 mil, tu tá há quanto 100 tempo mil. Aqui, filha? 20 anos no eu tô há mercado. 10. Entendeu? É. Então, o tanto de farinha que teve que comer no meio do processo. Exato. Eu falo, assim, olha, acho que talvez esse episódio... não importa quantas pessoas vão ouvir, eu tenho certeza que tem alguém que vai ouvir ou vai assistir e tava precisando justamente ouvir isso para entender que é um passinho de cada vez mesmo. E que essa é a vida e que a gente tem que aprender a curtir a jornada. E ter clareza e saber quem a gente é, o que a gente quer de verdade, quem a gente é, o que é importante pra gente. Nós falamos muito aqui sobre comportamento, gente, e assim, se moda é importante pra você, coloca isso no teu planejamento financeiro, não precisa tirar, só precisa equalizar. Se viajar é importante pra você, não é ruim, não é fútil gastar com o que te faz feliz, mas precisa ter uma relação adulta e madura com isso. É claro que falar é sempre mais fácil do que fazer, mas a gente precisa começar para algum lugar e eu espero que o nosso episódio tenha sido um lugar para começar de várias pessoas. Antes da gente encerrar, vamos 2 momentos. Primeiro, temos presente para você. Ó. Amei! A xícara, tô me sentindo muito Jô Soares. Ai, tem até cartinha! Tem cartinha! Ai, que legal! Obrigada! Muito feliz de te receber, porque talvez maturidade financeira não seja sobre parecer bem-sucedido, né? Sim. É sobre construir uma vida que faz sentido para cada um de nós. Sim. Lai, palavras finais tuas. Apesar da gente ter falado de desejo, de necessidade e de tantas coisas complexas, eu acho que construir uma vida financeira organizada, equilibrada, é, acima de tudo, tomar decisões que façam a gente se sentir feliz e orgulhosa com as decisões que a gente está tomando. E uma vida feliz é uma vida cheia de desejos, sabe? Se a gente só está vivendo pela necessidade, certamente a nossa vida não está sendo muito feliz. A gente não se orgulha de falar sobre a nossa vida, a gente não enche os olhos de lembrar das coisas que a gente realizou ao longo da nossa trajetória. Então, é importante, dentro de uma organização financeira, a gente abraçar os desejos. É importante a gente abraçar as emoções e a nossa ambiguidade na hora de lidar com o dinheiro, porque isso nos faz humanos e isso nos faz tão ricos. Mas é importante também colocar o contraponto ali dos dados objetivos para entender se esses desejos não estão levando a gente para um rumo que a gente não quer.
Que no final das contas, toda a nossa trajetória de vida precisa levar para o caminho que a gente gostaria de construir, que a gente gostaria de se lembrar com muita alegria e contar para os nossos filhos e para os nossos amigos. Acho que essa é a mensagem final que eu deixo. Ai, gente, ela é muito maravilhosa, né? Eu ficaria horas e horas conversando com a Lai. Sigam a Lai nas redes sociais. Oxente, Lai, ela faz um trabalho incrível, Brasil afora, falando sobre dinheiro, sobre organização, sobre finanças, com esse olhar extremamente humanizado, com esse carinho, com esse sotaque lindo, com essa autenticidade toda. Eu realmente sou fã e falei pra ela que foi vendo como ela conseguia trazer a identidade dela pra dentro das redes que me inspirou também de fazer isso aqui no meu mundinho, num outro rolê que eu entrego, mas trazendo muito tempero de Darla, como eu vi o tempero de Lai ali no Instagram dela. Mas antes de encerrar, precisamos falar do nosso patrocinador, porque a minha produção já está ali, querida, tudo bom? Você não vai fazer... Vai ver, o povo não vai pagar, não tudo vai passar bom? o Pix não, hein? Exatamente. Vamos falar de VLG, porque vocês já sabem que a VLG patrocina o nosso podcast, O Que Eu Sei de Verdade. Eu sou CEO do Grupo VLG, então, né, todo mundo aqui em casa, mas nós somos um grupo financeiro credenciados a XP. Nós cuidamos de mais de 3.500 clientes no Brasil e no mundo, com mais de 3 bilhões sob gestão e assessoria, e vai ser um prazer cuidar de você, dos seus investimentos, te ajudar a tomar decisões financeiras inteligentes para você e para sua empresa. Então, como eu sempre falo, essa é uma ótima hora para você tomar um café com a gente aqui na VLG. Entre em contato, pode deixar aqui nos comentários, pode mandar direct, que eu tenho certeza que a gente vai encontrar o assessor perfeito para você. E se você quiser continuar essa conversa especificamente com a Lai, tá lá o Gente Lai, acompanhe, vocês vão se encantar cada vez mais, porque essa mulher é uma potência. Eu até escrevi no cartão dela, ela é uma das vozes que transforma a relação do brasileiro com o dinheiro, e eu tenho muito orgulho de te ter aqui no Que Eu Sei de Verdade. Obrigada, foi um prazer, espero voltar mais vezes. Com certeza, gente. É isso, beijo. Tchau, tchau.